Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui de volta para falar sobre a série Heróis da Fé. Já falamos sobre quem foi Elias, as obras de Elias, o campo de treinamento e a extraordinária vida de Elias. Agora vamos entrar a falar sobre a vida de Jó. Quem foi Jó? A Bíblia relata sobre Jó? Sim, a Bíblia tem um livro chamado Jó, que leva o seu nome. Então vamos estudar a vida desse grande homem de Deus. Jó, capítulo 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Então aqui temos as características desse grande homem de Deus. Ele era um homem íntegro, integridade que significa irrepreensível, uma pessoa sem culpa. Ele era íntegro, reto, temia a Deus e desviava-se do mal. Diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 10 filhos. Era um homem que tinha sua casa abastada com seus filhos. Vamos falar sobre agora a vida financeira de Jó. Como era a vida financeira de Jó? Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e tinha também grande número de servas. Este homem era o maior do que todos os do Oriente. Esse homem era muito rico, muito rico. Considerado nos dias de hoje, através do livro do pastor Charles Swindoll, ele é considerado como se fosse o Bill Gates, como se fosse o dono da Amazon, o homem mais rico da terra. Esse foi Jó. Então, vamos ver as características de Jó. Um homem reto, íntegro, temia ao Senhor e desviava-se do mal. Tinha 10 filhos, possuía muita riqueza, era o homem mais rico do Oriente. Porém, a gente vai encontrar no livro de Jó e na sua vida algo que vai acontecer na sua vida para testar a sua fé, a sua integridade ao Senhor. Vamos ver aqui à frente que Jó era um pai temente, um pai que cuidava bem dos seus filhos. Porque a Bíblia diz que quando seus filhos faziam banquetes, após esse banquete, o Jó ele reunia os seus filhos para santificar ao Senhor, com medo que um deles ali entre as festas brigasse com o outro, falasse alguma coisa ou blasfemasse contra Deus. Aí Jó fazia um sacrifício e oferecia o holocausto ao Senhor para cada filho. Então Jó era um homem, era um pai amoroso, era um pai dedicado, era um homem fiel a Deus, que temia ao Senhor. E essa dedicação dele, essa integridade que ele tinha, vem do próprio Deus, o próprio Deus que fala isso a Satanás. Ele é um homem íntegro, não há na terra homem igual a Jó, servo meu. Deus, ele não tem uma opinião sobre você, como o pastor Hernandes diz, ele tem o diagnóstico sobre a sua vida. Esse é o Deus que servimos e esse foi Jó. Jó, ele vai passar por uma grande prova, ele vai passar por uma grande tribulação na sua vida, permitida por Deus. Vamos ver aqui no capítulo 1, versículo 6, fala que certo dia os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus, e com eles veio também Satanás. E o Senhor pergunta a Satanás: de onde vem Satanás? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor falou, e o Senhor entra num diálogo com o Satanás e falando assim para ele, assim: tem visto o meu servo Jó? Não há na terra homem igual a ele. A gente vê aqui falando aqui no versículo 8. Então disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí Satanás ele responde ao Senhor assim: teme Jó a Deus sem motivo? Quer dizer, Satanás ele fala assim: tem um motivo para que Jó teme a você. E esse motivo não é porque você é soberano, não é porque você é Deus. Esse motivo é porque você rodeia ele de proteção. Tudo que Jó toca vira dinheiro. Jó é próspero, você dá prosperidade para ele, você dá riqueza para ele, os filhos dele são bem cuidados, ele tem proteção. Tudo isso é a característica porque ele serve a ti. Aí o Senhor diz assim: estende, porém, a mão e toca em tudo que ele tem, e certamente se blasfemará contra ti. O diabo fala isso: toca nas coisas que ele tem e ele vai blasfemar contra você, ué. Então vemos que Satanás ele é o acusador. Satanás é aquele que quer colocar intriga. Ele é aquele que vem caluniar, defamar e querer dizer a Deus que nós, não só Jó, mas nós servimos a Deus pelo que Deus nos dá. E hoje eu pergunto a você: você serve a Deus? Você serve a Jesus Cristo como seu Salvador? Ou você serve a Deus pelos benefícios que Ele tem que dar para você? Ou você serve a Deus com medo de perder as coisas que você tem? Ou se você serve a Deus? Essa fica a pergunta para você.
Porém, Jó era um homem temente a Deus. Deus sabia o que Jó era. Deus sabia que Jó servia a ele, não porque o que ele dava a Jó, mas sim pelo caráter de Deus, pela pessoa de Deus. É por isso que Jó servia ao Senhor. E hoje, eu e você temos que servir a Deus, servir a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, ter Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador nosso, pelo que Ele é, pelo caráter de Jesus Cristo, não pelas bênçãos que Ele pode nos proporcionar. Isso sim que é servir a Deus com retidão. Isso é servir a Deus tanto na tribulação quanto na bonância. E ali o Senhor permite a Satanás que toque em tudo que Jó possuía. A gente vê isso aqui no versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está em tuas mãos, somente não toque nele. Saiu-se Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Feriu as coisas que Jó tinha. Jó foi atacado em várias áreas que hoje é essencial para nós e também era essencial naquela época. Vemos aqui que o Senhor permitiu. É uma coisa interessante aqui. Muitas pessoas acham que Satanás tem poder para fazer o que ele quiser, agir o que ele quiser, entrar no corpo de quem ele quiser, fazer o que ele quiser, destruir isso, destruir aquilo. Não, Satanás não tem esse poder. Não é uma briga do bem e o mal, onde os dois lutam ali, como a gente vê em filmes de super-heróis, né? Onde o bem luta e o mal vai e tenta vencer, e derruba o bem e vem outro super-herói para salvar, e no final da história o bem vence. Não. Aqui a soberania é Deus. Deus, ele está acima de tudo e de todos. Ele diz em Isaías, diz assim o Senhor: agindo eu, quem vai impedir? Quando Deus age, ninguém pode impedir. O próprio Jó vai dizer: haveria algo impossível que o Senhor não possa fazer? Esse é o Deus que eu e você servimos. Nada está fora do controle de Deus. Nada pega o Senhor de surpresa. Nada fala assim: e agora o que eu vou fazer com aquele meu servo? O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todo lugar, Ele está em todo momento. Ele sabe o que vai acontecer com você amanhã. Ele sabe o seu começo, o meio e o fim da sua vida. Tudo está no controle de Deus. Então fique tranquilo e fique calmo, porque o Senhor está no controle. É o Senhor que permite o bem quanto o mal. É o Senhor que faz o sol nascer para justo e para injusto. Fique na dispensação do Senhor, assim como Jó fez. E ali o inimigo ele ataca a Jó na área financeira. Vamos ver isso aqui, Aqui veio no versículo 14. Veio um mensageiro a Jó dizendo: os bois que lavravam e as jumentas pastavam perto deles. Então veio os saldeus e tomaram os servos e mataram a fio da espada. Só escapei eu para trazer a notícia. Mal esse homem acaba de falar, entra outro no versículo 16 e fala assim: estando eu falando, veio outro e disse: fogo caiu do céu e queimou suas ovelhas, matou os seus servos, só sobrou eu para contar a notícia. No versículo 17 diz assim: mal esse falava e ainda veio outro dizendo: Jó dividiu os caldeus em 3 bandos, tomaram seus camelos, mataram os seus servos, só sobrei eu. Entendeu? Ali Jó recebeu todas as notícias de uma vez só. O inimigo, quando ele quer atacar a nossa vida, ele não quer fazer parcelado, não. Ele vem para acabar com você, ele vem para destruir com você. Isso não é a mão de Deus para nos guardar. Isso não é a mão de Deus para que possa ali permitir até onde o diabo vai, até onde o diabo vem, porque ele não vai 1 centímetro à frente, nem 1 centímetro atrás da onde Deus manda. Deus está no controle de todas as coisas e de tudo e de todos. Ele não vai nem 1 centímetro à frente, nem 1 centímetro atrás. Ele obedece à ordem do Senhor. O Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o que está no controle da minha e da tua vida. Creia nisso. Aqui, logo após o versículo 18, eles falam assim: estando ainda eu falando, veio outro e disse assim: Jó, os seus filhos e suas filhas estavam na casa do seu filho mais velho. De repente veio um vento do deserto e ali derrubou a casa, matou todos os seus filhos. Só sobrou eu para contar a história. Paramos e reflitamos agora um pouquinho aqui. Vamos refletir um pouco nessa coisa que aconteceu com Jó. Imagine se o Jó que deitou para dormir, acordou no outro dia, de repente ele é um homem temente a Deus, lógico, a Bíblia fala isso, o próprio Deus fala isso. Aí a gente que serve a Deus tem um costume de orar em todo momento. Ou você ora para dormir, você ora para almoçar, você ora para tomar um café, você agradece a Deus pelo dia. Quando você já acorda agradecendo a Deus pela noite que você passou, pelo sonho que você teve, pela vida que veio, e pede a Deus que abençoe o seu dia. Deus, abençoa meu dia, meu trabalho, abençoa minha saída para casa, me abençoa. A gente pede isso, e com certeza Jó acordou ali agradecendo a Deus por tudo e orando a Deus e pedindo que Deus abençoasse aquele dia. E de repente chega essa mensagem uma atrás da outra, sem
pausa. A Bíblia fala isso. Nem acabava um de dizer, já chegava outro. Vamos parar e refletir agora um pouquinho sobre isso. Imagina você estar na sua casa, vamos supor que você tem várias empresas, e de repente, bate na sua porta da sua casa, você abre a casa, é um funcionário seu. Falando assim, fulano de tal, o seguinte, de repente caiu um curto-circuito, entrou ali no sistema ali, pegou fogo na sua loja, queimou tudo suas roupas, queimou todos os funcionários, só sobrou eu para contar a história para você. Nem tempo para respirar, para pensar sobre esse assunto, você vê um carro parando na frente da sua casa, desce outro funcionário seu desesperado, falando assim, olha, a frota de caminhão, que seriam os camelos de Jó, a frota de caminhão que você tem, pegou fogo em tudo, os ladrões foram lá, que meteram fogo em tudo, mataram todo mundo, roubaram seus caminhão e só sobrou eu para contar a história. Aí você está em choque. Você entra em choque ali, você não sabe nem o que falar, de repente chega outra pessoa e fala assim, fulano, o seguinte, um outro funcionário seu chega e fala assim, fulano, o seguinte, as ações que você tem ali, a bolsa despencou e as ações suas viraram pó, acabou tudo, você perdeu tudo, só sobrou eu para contar a história para você. Você fala, minha finanças foi destruída. Você está falido. É isso, o resumo de tudo é isso. Chegaram em Jó e falaram, Jó, você faliu. Seus funcionários morreram, você faliu. Dá para imaginar isso no dia de hoje, irmão? Dá para imaginar hoje, no dia de hoje, isso? Hoje a gente vê aí a pandemia que está afetando grandemente a nossa nação, não só a nossa nação, como a terra em todo. E a gente se preocupa, sim, com os empresários, com as empresas. Mas uma coisa eu digo para você, Deus está no controle de todas as coisas. Não temas. Não temas, é uma palavra profética para você agora. Não temas, Deus está no controle, é Ele que controla tudo. Ao momento certo, Deus vai abençoar a minha e a sua vida. Não temas, confia em Deus, Ele é soberano, nada pega Deus de surpresa. O Covid-19, as outras doenças que surgiu, que vão surgir futuramente, não pegam Deus de surpresa. Ele já sabia e Ele está no controle de todas as coisas. Creia somente, creia somente. De repente, Jó está falido. Acabou Jó, perdeu o seu dinheiro, perdeu tudo. Chega outra notícia. De repente vem um carro, para ali e desce desesperado, chorando, acredito eu. Ali o servo de Jó fala assim, Jó, seus filhos estavam Jó, todos ali no banquete, alegres, contentes. De repente veio um vento, derrubou as paredes e mataram todos os seus filhos, Jó. Só sobrou eu para contar, Jó. Como eu e você ficaria numa situação dessa? Eu pergunto a você. Como eu e você ficaria numa situação dessa? No mesmo momento, você faliu. Já era para acabar com a gente, perdeu o chão. Mexeu no financeiro. Hoje muitas vezes você fica desesperado porque não consegue pagar uma conta, mesmo estando trabalhando. Ou você perdeu o seu emprego e entra em desespero. E de repente, você perde todos os seus filhos. O inimigo tocou na família de Jó. Nota-se uma coisa. E aqui eu não estou falando de brincadeira, não, para tirar sarro, não. É uma coisa interessante. A mulher de Jó não morreu. Tocaram nos filhos e na finança. E a mulher de Jó ficou. A gente vai entender esse mistério ainda. Um pouquinho mais para frente, ali, quando a gente vê o que a mulher de Jó fala para Jó. O inimigo não matou a mulher de Jó, pois ele tinha permissão para isso. Mas não atacou a mulher de Jó. Mas vamos ver um pouquinho mais para frente, antes de terminar esse vídeo, a gente vai entender por que isso. O que Jó fez? Será que Jó saiu gritando, falando que Deus que é esse? Ah, esse Deus não existe. Não, o inimigo esperava isso. Porém, a Bíblia fala assim, então Jó se levantou, rasgou as suas vestes, raspou o seu cabelo, lançou-se em terra e adorou. Quando a Bíblia fala lançou-se em terra, para nós entender na íntegra essa palavra, o significado dessa palavra no hebraico original significa jogar-se em terra. É isso mesmo. Jó caiu com as pontas dos dedos no chão, com o rosto no chão e deitou. Ele não dobrou o seu joelho, colocou a cabeça entre as pernas, não. Ele lançou-se em terra, ele se jogou, mesmo que você está nadando, sabe? Foi assim que Jó fez. Jó lançou-se em terra, jogou-se.
com a cara no pó e as mãos ali no pó, deitou-se, lançou-se em terra e adorou. Olha a palavra que Jó falou: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Um tapa na cara de Satanás. Satanás achou que Jó ia blasfemar contra Deus, ia falar assim: que Deus que é esse que eu sirvo? Eu oro, eu busco, eu ofereço holocausto pelos meus filhos, eu estou em retidão, eu me desvio do mal, eu temo a Deus, eu estudo a palavra de Deus, eu oro, eu busco, eu vou no monte, eu faço isso, faço aquilo, e por que mal vem sobre a minha vida? Jó não fez isso. Jó lançou-se em terra e adorou e disse: bendito seja o nome do Senhor. É uma reflexão para nós aqui, irmãos, é o seguinte: entenda uma coisa. Nu saímos do ventre de nossa mãe e nu não voltaremos para lá. O pastor Charles Swindoll, no seu livro sobre Jó, ele fala uma coisa interessante. Ele conta uma vez que ele foi pregar numa igreja, ele conta a história desse homem, né, que foi pregar na igreja, porém, arrumando as malas, ele esqueceu do paletó. E ele tinha uma conferência. Aí tinha um funerário na frente. A palavra sumiu da cabeça, que é funerária. A funerária na frente, ele falou assim, negociou com o dono da funerária um terno. E conseguiu. Quando ele foi colocar a mão no bolso, não tinha bolso. O terno não tem bolso. O terno de defunto não tem bolso. Porque você não leva nada dessa terra. Do jeito que você veio nu, você volta. E Jó sabia disso. Jó reconheceu isso. Será que eu e você estamos dispostos a reconhecer isso? Não mais além disso, Jó ainda fala assim: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja Ele. Quem sou eu para falar contra Deus? É isso que Jó estava falando. Ele me deu, Ele tomou. Tenha uma consciência na sua vida, irmão. O comércio que você tem, foi Deus que te deu. O carro que você dirige, foi Deus que te deu. O emprego aonde você trabalha, foi Deus que te deu. A comida que está na sua mesa, foi Deus que te deu. Tudo o que você tem foi Deus que te deu. Os filhos, a Bíblia fala que são heranças do Senhor. Então foi Ele que te deu. E Jó fala, foi Ele que me deu, Ele tomou, bendito seja o nome dEle. E quem sou eu para falar alguma coisa? Eu quero citar um versículo da Bíblia com vocês, que está em Isaías 45. Eu deixei separado aqui, versículo 9. Que diz assim, Isaías: ai daquele que contenta contra o seu Criador. Ai daquele que contenta contra o seu Criador. E não passa de um caco de barro entre os cacos. A gente não passa de um caco de barro entre os cacos. Ai de nós que há de contender contra o nosso Deus, Isaías fala. Diz o barro ao que forma: o que fazes? Em outras traduções está dizendo assim: diz o barro ao oleiro o que está fazendo? O oleiro está ali moldando o barro e aperta daqui, aperta dali, amassa daqui, amassa ali. Será que o barro olha para o oleiro e fala: o que está fazendo? Está amassando, está doendo. Diz a tua obra: ele não tem mão? Ai daqueles que diz ao seu pai: por que tu me gerastes? Ai daquele que olha para sua mãe e fala assim: por que eu nasci? Assim diz o Senhor Santo de Israel, aquele que formou: queira saber das coisas futuras? Queira saber acerca dos meus filhos, acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra, criei nela o homem, a minha mão, estendi os céus, e todos os exércitos dei a minha ordem. Eu despertei a Ciro na minha retidão, estarei todos os seus caminhos, ele reedificará a minha cidade, soltará os meus cativos, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui era uma profecia quando o povo saía da Babilônia, né? Que Deus ia despertar Ciro para libertar o povo de Judá, da Babilônia, e não por presente, nem por nada. Deus despertou Ciro, Ciro falou: vocês vão voltar para casa de vocês, e eu vou reconstruir o templo de Israel. Isso aqui já é um outro tema. Mas o que eu quero trazer a ênfase aqui é o seguinte: diz o barro ao oleiro o que você está fazendo? Porque nós queremos dizer a Deus: por que tu fazes isso comigo, Senhor? O que tu queres comigo, Senhor? Por que o Senhor está me amassando? Por que o Senhor está me apertando assim? Jó, ele tinha certeza, consciência de que Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, deixa na mão de Deus. Muitas vezes podemos pensar em nossas mentes: se Deus é Deus Todo-Poderoso, por que essa doença?
Por que os comércios fechados? Por que eu fali? Por que isso? Por que aquilo? Jó levantou 16, por quê? 16. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Irmãos, tem uma coisa na sua mente. Deus é soberano. Nós temos o livro de Jó para trazer a hoje, nos dias de hoje que a gente está vivendo, um dia terrível, trazer uma coisa em nossa mente. Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do seu plano. O próprio Jó fala assim, haveria alguma coisa impossível que o Senhor não possa fazer? Pois eu sei que todos os seus planos ninguém pode frustrar. Se o Senhor quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. No momento certo, na hora certa. Não é o nosso tempo. Isaías fala, os seus caminhos não são os meus caminhos. As tuas obras não são as minhas obras. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os pensamentos, assim como o céu está acima de vós, assim os pensamentos estão acima de todos vós. Esse é o Deus que eu e você servimos. É um Deus todo-poderoso. Creia nele, somente creia. Vamos lá, adiante. Acontece o mesmo cenário, os filhos de Deus se apresentam a Deus e vem Satanás de novo. Ali ele fala assim, então o Senhor disse a Satanás, observasse meu servo Jó, não tem ninguém na terra semelhante a ele, o homem íntegro, reto, temente a Deus, desiste do mal, ele ainda conserva a sua integridade. Olha o que Deus fala, ele ainda conserva, presta atenção nessa palavra, o Senhor olha Satanás e diz assim, ele ainda conserva a sua integridade. Observe, presta atenção nessa palavrinha. O Senhor olhou a Satanás e disse assim, ele ainda conserva a sua integridade. Embora me instigasse contra ele para consumi-lo sem motivo. A palavra consumi-lo aqui no hebraico original, ela quer dizer engolir, esmagar, apertar ao máximo. Deus falou para Satanás assim, mesmo você querendo colocar à prova o meu servo, e eu permitindo que você tocasse nos bens dele, na família dele, mesmo assim ele conserva a sua integridade. Aí o diabo, não satisfeito, diz o quê? Aí ele fala, tá bom, tá certo. Não, você venceu não? E fala assim, pele por pele. Toca na vida dele. Toca no corpo, na saúde dele. O homem faz qualquer coisa pela sua saúde. Ele nega a Deus. Hoje, irmãos, é uma coisa interessante aqui. O Senhor falando. Hoje, tem pessoas que encontram situações de doença ou fraqueza, câncer, algum tipo de doença que venha afetar o seu corpo, e as pessoas procuram em todos os lugares a solução para isso. Procuram em outros deuses, se afastam do Deus Altíssimo para aliviar a sua dor, para aliviar o seu sofrimento. Mas aqueles que temem ao Senhor, sabem que o Senhor é o Todo-Poderoso. Sabem que o Senhor, Ele é dono de tudo e a todo momento. É igual a gente falou sobre Elias, você lembra? Ali Acasias, filho de Acabe, quando caiu em enfermidade, o que ele falou? Vai lá nos deuses Ecrons, a Baal, Bazebu, pergunta para ele se eu vou sair dessa enfermidade. E Elias interrompe ali os mensageiros, aí ele fala assim, olha, não há Deus em Israel? Para que consultar aos Ecrons, aos deuses Ecrons? Mas diz Acasias que da onde ele está, vai morrer. Bom, hoje, se você tem alguma doença, se você está passando por alguma enfermidade no seu corpo, não queira procurar em outros deuses a solução para isso. Vai ali, continua no seu tratamento médico, continua ali tomando seus remédios e entrega essa causa a Deus. É o único que pode resolver. Não há Deus na terra, não há o Deus que é todo-poderoso, então é Ele que você tem que entregar. Aí, mas o que acontece? Satanás usa isso, fala assim, então, se você ferir o corpo dele, ele vai te negar na tua face. E o Senhor fala assim, olha, toca, pode tocar, mas não tira a vida dele. Você está vendo que o diabo ele não pode fazer o que ele quer, ele não tem poder para isso. Ele não pode destruir a sua família, ele não pode destruir seu casamento, ele não pode destruir nada se Deus não permitir. Então o João está querendo dizer então que meu casamento foi destruído porque Deus permitiu? Você está dizendo que minha empresa foi falida porque Deus permitiu? Sim, Deus permitiu que o inimigo colocasse laços ali. Só que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, Ele fala que Deus não dá nada além daquilo que possamos suportar. Tudo na terra é permissão de Deus. A Bíblia fala que os governantes estão lá porque Deus o permitiu. Não que seja a vontade de Deus aquilo, mas Deus permite que as coisas aconteçam. E quem somos nós para olhar para cima e falar assim, o que tu está fazendo? O que tu quer com isso? Nós somos caco, nós somos barro.
Não temos direito de olhar para o Todo Soberano e falar isso para Ele, porque é Ele que sabe as coisas, é Ele que sabe tudo na nossa vida. Por isso, por que Jó não perdeu a sua integridade? Porque Jó era fiel a Deus, ele era temente a Deus. Então, se hoje eu e você somos temente a Deus, Deus ele permite que possa acontecer tudo, porém, não se desvie do caminho do Senhor. Você pode perder sua empresa, seus filhos podem estar perdidos ali, pode acontecer tudo, mas não perca a salvação. Não saia da presença do Deus Altíssimo, porque ao seu tempo Deus se levantará a seu favor e vai abençoar a minha e a sua vida. Creia nisso, creia somente em Deus. Amém? Aqui ele continua dizendo assim, que o inimigo feriu a Jó com uma doença terrível, Alguns médicos falam que seria vários tipos de doença ali, esse nome ali. A gente fala assim, ó, tem uma pesquisa que fala assim, ó, uns dizem que seria varíola, outros dizem que seria elefantíase, outros dizem que seriam eczema crônica, outros falam que é lepra, outros sugerem de psoriose, outros falam que é pitiriase e outros nomes aqui que é tão diferente aqui, né? Essas doenças que eu nem sei o nome aqui. Porém, a Bíblia fala que nascia úlceras, estouravam. No livro do pastor Charles Swindoll, ele seleciona algumas coisas que Jó passou ali na sua enfermidade. Que o inimigo, a partir do momento que Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, ele automaticamente saiu e feriu Jó. Então imagina, um homem que perdeu todo o seu dinheiro, faliu, perdeu seus 10 filhos, acorda do dia para a noite, no dia que ele acorda para orar a Deus, fazer uma coisa, ele olha ali bolhas no seu corpo, na sua boca, no couro cabeludo, da ponta do pé até o alto da cabeça, o diabo feriu ele com doenças terríveis. Úlceras estouravam em seu corpo. A Bíblia fala que ele pegou caco de telha para coçar, para tirar aquela pele microsada dele. Imagina essa situação terrível. Eu não sei se eu suportaria, por isso que a Bíblia fala, Deus só dá aquilo que nós possamos suportar. Deus não vai dar nada além, Deus não vai dar nada além daquilo que eu e você não possa suportar. No capítulo 2, versículo 7, fala feridas inflamáveis e úlceras. Coceiras persistentes, no versículo 2, no versículo 8 do capítulo 2. No versículo 12, todo no capítulo 2, alterações degenerativas na pele facial, desfiguração. A Bíblia fala que os seus amigos, quando o avistaram, não reconheceram ele estava desfigurado. Perda do apetite, no capítulo 3, versículo 24. Medo, no capítulo 3, versículo 25. Feridas purulentas que rebentavam, coagulavam, no capítulo 7, versículo 5. Vermes que se formavam na própria ferida, capítulo 7, versículo 5. Dificuldade ao respirar, no capítulo 9, versículo 8. Uma escuridão na pálpebra, no capítulo 16, versículo 16. Mau hálito, no capítulo 19, versículo 17. Perda de peso, no capítulo 19, versículo 20. No capítulo 33, versículo 21. Dor constante, no capítulo 30, versículo 27. Febre alta, calafrios. Dor na pele, capítulo 30, versículo 30. Bom, entende o que esse homem passou? Entrou à falência, perdeu seus 10 filhos e está com uma doença terrível que deixou ele desfigurado, fedendo, com úlceras, estourando na sua pele. Ele saiu da sua casa, ele perdeu sua casa. A Bíblia, alguns historiadores dizem que ele vivia no lixão, em cinzas ali onde os animais ficavam e os cachorros dividindo para comida, onde naquela época eles levavam os lixos ali para queimar, e é ali que Jó ficava junto com os mendigos. Imagina, o homem mais rico da terra entrou na falência, perdeu seus filhos e está morando num lixão, coçando as suas feridas com caco de telha. Irreconhecível. Para que nós possamos pegar esse exemplo de Jó e olhar para a nossa vida e falar assim: Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Que o Senhor não possa, Pai, deixar que eu passe por algo que eu não suporte. Agradeça a Deus pelo que você tem. Se você não está no melhor emprego da sua vida, agradeça a Deus porque você tem um emprego e lute para que você consiga aquilo que você deseja para o seu coração.
Se hoje seu comércio está fechado, não desanime, confie em Deus, Deus vai te dar sabedoria para lidar com isso, vendas online, outras coisas, pede a Deus a sabedoria. Se hoje seus filhos estão na droga, ou você perdeu um filho, ou você tem um filho que está doente e você não sabe o que faça, agradeça a Deus e pede sabedoria para Ele, para que você possa lidar com essa situação. A Bíblia fala aqui que a sua mulher, no versículo 9 do capítulo 2, sua mulher lhe disse, ainda conserva a sua integridade? Você notou? Satanás não matou a mulher de Jó. Deus olhou a Satanás e falou assim, ainda ele conserva a sua integridade. Agora, o inimigo usa a mulher de Jó para que olhe para ele e fale assim, tu conservas ainda a sua integridade? Jogou uma dúvida para ele. Você ainda é irrepreensível? Você é um homem ainda sem culpa? Será que você não tem algum pecado, alguma coisa que você fez? Você conserva a sua integridade ainda, Jó? Por que o inimigo... A Bíblia não diz isso? É uma observação que eu estou fazendo. Fica bem claro isso. Por que o inimigo não matou a mulher de Jó? A gente vê lá no começo da Bíblia, em Gênesis, que o inimigo usa a mulher, que é o vaso mais fraco, para fazer Adão pecar. O homem, ele tem uma emoção pela mulher, a mulher sabendo falar, sabendo pedir, ele se desdobra e acaba fazendo a vontade da mulher. Foi assim que aconteceu lá, a Eva, o inimigo usou ali, seduziu Eva, e Eva foi lá e seduziu o marido. E é assim que o inimigo quis aqui usar a mesma estratégia que ele usou lá no Jardim do Éden, porque lá funcionou, e falou que vai funcionar também. Então eu vou usar a mulher de Jó para enfraquecer a Jó. Porque se a doença de Jó não enfraquecer a Jó, a mulher dele vai fazer ele desistir. E foi isso que aconteceu. A gente vai entender aqui no livro mesmo que eu estou lendo, a gente dá para entender também, não defendendo severamente a mulher de Jó, porém o próprio Jó fala que ela falava como uma louca mulher, mas a gente dá para entender que essa mulher ela também estava sofrendo, ela também enterrou os seus filhos, ela perdeu toda a sua herança, então a gente entende que ela estava no sofrimento. Então o inimigo usou esse sofrimento que ela estava sentindo, essa necessidade que ela estava sentindo ali, ela estava fraca, espiritualmente, mentalmente, porque ela sofreu tudo. Ela era a mulher do homem mais rico do Oriente, e de repente, do dia para a noite, ela perde seus filhos, perde tudo, e o inimigo usa da mulher de Jó para atacar Jó. Ela fala assim, Jó, conservas ainda a tua integridade? Tu ainda és um homem irrepreensível? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Imagine se eu ouvisse da sua companheira. Amaldiçoa o teu Deus e morra, homem. Chega, acabou. Jó, o inimigo só olhando assim, agora Jó vai entregar. A mulher dele falou isso pra ele, agora vai falar a verdade, mulher. Tá certo você? Não, o que Jó fala? Como fala como uma doida, mulher. Olha que interessante. Jó respondeu, como falas qualquer doida, assim tu falaste. Recebeste o bem de Deus e o mal não quer tu receberes? Então nisso não pecou Jó com os seus lábios. Tremendo, né, irmãos? Ou que homem que a gente pode tirar uma experiência desse homem. Como a gente pode aprender com Jó. Meia todas as dificuldades que um ser humano possa enfrentar. Jó enfrentou de uma vez só. Perdeu as finanças, perdeu saúde, perdeu o filho, mexeu com a família, essa mulher abandonou ele. Ainda humilhou ele. E depois vamos ver mais nos próximos vídeos que os seus amigos vão visitar ele e começa a acusar ele de várias coisas. Esse homem ficou abandonado. Não tinha mais riqueza, não tinha mais amigos, não tinha mais a esposa. Tinha sim a esposa, tinha os amigos, porém não apoiavam Jó. Não estavam do lado de Jó. A gente vai ver mais pra frente, Jó fala, vocês me afligem, vocês me massacram. Me ouvem, por favor. Irmãos, vamos aprender muito com o Jó. Vou ver se eu consigo gravar vídeos de quarta e sexta-feira, porque a história de Jó é muito longa, são 42 capítulos. Se você puder acompanhar a sua casa, continuar lendo o livro de Jó e mandar perguntas, né? Eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo. Você pode mandar perguntas pelo e-mail, vou deixar meu contato também no WhatsApp. Você pode mandar mensagens perguntando ou com alguma dúvida do vídeo que você ficou, se você não quiser colocar nos comentários. Mas ali vou deixar aqui os contatos meu para que vocês possam entrar em contato. E leia o livro de Jó. Tenta entender a história de Jó, para que na quarta-feira a gente coloque mais um vídeo falando sobre os amigos de Jó, a resposta que Jó deu aos seus amigos, os seus amigos falavam.
para que a gente possa juntos aprender essa grande mensagem que Jó tem para nos ensinar. Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Um homem que sofreu tudo que você possa imaginar, irmãos. Ele sofreu de uma vez só, uma pancada só. E isso foi por meses. A gente vai ver mais para frente. Então que eu e você possa aprender com Jó uma coisa: Deus está no controle de tudo, na minha e na tua vida. Deus está no controle. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca se atrasa. Ele sempre está no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Não temas. Uma mensagem para mim e para você hoje sobre a vida de Jó, para nós concluir. Não importe o que você esteja passando. Sabemos que estamos enfrentando uma das maiores crises que o mundo possa ter enfrentado. Uma pandemia que atacou o mundo inteiro. E hoje vemos decretos de governadores maus, de gestões maus, que querem fechar comércio, não querem deixar as pessoas trabalhar. Para você ter uma noção. Não querem deixar você trabalhar. As pessoas estão trabalhando e são presas. É uma coisa... Estamos vivendo em uma situação terrível. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águia para o céu, correrão e não se cansarão. Esse é os servos de Deus Altíssimo. Que eu e você possa aprender com o Jó, a olhar e lançar. Faz um teste qualquer dia, deita aí na sua casa, lança assim o rosto aí e fala: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. E o aceito bem como aceito mal. Bendito seja o nome do Senhor. E em nada possamos pecar. Em nada possamos pecar contra Deus. E lançar qualquer palavra contra o nosso Deus. Creia que Deus é soberano na minha e na sua vida. E não importa o que eu e você esteja passando ou vamos passar. Porque tudo isso acontecia e Jó não sabia dessa conversa que Deus teve com Satanás. Deus não revelou para Jó. Só no capítulo 38 que Deus vai começar a responder a Jó. Então Jó passa meses ali perguntando a Deus, questionando. Jó fez 16 perguntas e levantou 33 queixas contra Deus. Quase Jó entrou a blasfemar. Porque no começo ali Jó estava firme, mas depois com o tempo o coração do homem vai entrando em colapso. Mas no momento certo Deus vai lá e quebra o silêncio. A gente vai ver isso mais para frente. É que dá vontade de falar, né? De concluir essa mensagem. Eu vi, vai ficar muito longo. Mas que eu e você possamos aprender com Jó a ser fiel a Deus Todo-Poderoso e saber que Ele está no controle de tudo. De tudo Deus está no controle. Creia então somente e verás a glória de Deus. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.